Muito bem, boa noite para todos vocês que estão chegando agora. Coimbra, ponto Suzana, eu prefiro búlgaro porque tenho sequela da hérnia de disco, então fica a ponta dos dedos um sofrimento. Ah, já chegou dando opinião em relação a uma coisa muito boa. Amigos, na verdade se tornaram muito populares os exercícios de membros inferiores que enfatizam glúteo. Não posso deixar de falar que tais exercícios ficaram famosos com a presença do campeão Ronnie Coleman num DVD que ele fez, onde ele mostrava um dos exercícios espetaculares de membros inferiores, onde ele dava ênfase em glúteo, posterior de coxas, usava uma calça amarela toda estilosa e ele fazia passadas no estacionamento da academia onde ele treinava, Metroflex, no Texas, um calor, o sol rachando e os caras lá fazendo passadas com uma barra de 20 quilos e mais 20 de cada lado. É um sacrilégio, né? Algumas pessoas falaram, mas ele não afunda tanto. Sim, mas o lunge, walking lunges ou passadas, como nós falamos aqui no Brasil, não precisa de você ir até lá no fundo. Ele trabalha glúteo de todo jeito, né? E aí depois disso, então, Ronnie Coleman mostrando um back view, poses de costas, desde o trapézio até as panturrilhas. Panturrilha era meia boca, mas tudo completo, glúteos espetaculares, linha de cintura muito boa, de frente não era lá grande coisa, o abdômen não ajudava, mas o cara realmente ele era muito bom. Depois disso muita gente foi aparecendo, fazendo passadas, fazendo afundos, fazendo agachamento búlgaro. Depois disso muita gente apareceu fazendo macacada, fazendo búlgaro com o pé em cima de bola, mas enfim. Eu vou prescrever afundos, passadas ou búlgaro. Primeira coisa que vocês precisam entender, meus amigos, exercício. Não existe exercício contraindicado. Existem pessoas que hoje estão contraindicadas para o exercício. Talvez amanhã a história mude. Ela pode estar contraindicada porque o joelho é fraco, porque o quadril não é bom, porque a técnica ela não dá conta de fazer direito. Então quando alguém fala para você, esse exercício não presta, quem não presta é a pessoa que está falando isso, não é assim que funciona. Exercício é bom e todo mundo tem que fazer. Agora, entre os três, qual deles ou todos eles e por quê? É isso que um profissional espetacular, um profissional acima, muito acima do que se chama média, deve se posicionar. Não interessa se, é porque é literatura, porque isso. Não. Vamos avaliar o exercício. Eu só acredito no agachamento. Aí você vai lá, o agachamento do cara, 20 de cada lado. Nesse eu também acredito. Quero ver você estar animado a colocar 200 quilos todos os dias e agachar. Aí a conversa muda de figura. Então, vamos primeiro entender. Os três exercícios, tanto o afundos, quanto passadas, quanto o búlgaro, tem como ser feito explorando muito mais o quadríceps ou muito mais glúteo. Presta bastante atenção nisso. Eu acabei de te dar uma informação privilegiada. Se você amanhã já chegar no seu ambiente de atendimento sabendo que é possível fazer afundos, passadas e búlgaro, tentando atingir ou o ou mais o quadríceps ou mais o glúteo, você já está melhor do que 70% das pessoas que trabalham com prescrição de exercício. Então, afundos é um agachamento bipodal, antero-posterior assimétrico, então seu pé está na frente, o outro pé está atrás, sem deslocamento. Quando você faz o afundos, a perna que está sendo treinada, pelo amor de Deus, é a da frente. Vejo pessoas fazendo afundo, deslocando o centro de gravidade posteriormente, fazendo força no quadríceps da perna de trás. Eu falo, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Todo exercício de membro inferior assimétrico, ou seja, um pé na frente e o outro atrás, a perna que está sendo treinada é a da frente. Por favor. Isso é uma regra básica da biomecânica. Cadê aqueles caras da internet aí que fica colocando uns vetorzinhos verdes falando que entende de biomecânica? Vai avaliar coisa que é importante, queridos. Perna que treina em exercício onde os pés estão um para frente e um para trás, é a da frente.
Tudo bem, a de trás é porque você não tem onde colocar. Se tivesse jeito de fazer sem nem pisar no chão, que é o que eu ensino nos meus cursos presenciais, como fazer isso, você ia perceber que está diante de um exercício espetacular. Agora vamos lá. Se eu faço afundos com um distanciamento maior entre os pés, o pé da frente bem lá na frente e o pé de trás apenas tocando o solo, eu consigo uma ênfase muito grande no glúteo. O quadríceps deixa de trabalhar, professor? Não, teu cérebro deixa de trabalhar quando você começa a raciocinar assim. Isso não existe. Músculo ativa e não para mais, filhão. Enquanto o exercício estiver acontecendo, ele está trabalhando. Só se a fadiga levar ao quadro de tétano, mas é outra história isso. Presta atenção. Se os pés estiverem mais próximos e a pessoa fizer o afundos profundamente, com uma grande flexão do joelho, e aí os professores dos anos 80 iam falar assim, ó, passando o joelho da ponta do pé, porque de fato é o que vai acontecer, vai existir uma sobrecarga absurda do quadríceps, uma exigência motora tremenda do quadríceps. Infelizmente a patela vai gritar, já vou explicar por quê. Então, esse é o afundos. Passadas. Passadas, meus amigos, é o exercício afundos com deslocamento anterior. É o que o pessoal do futebol americano, ou então do atletismo norte-americano, chama de walking lunges. Dá uma passada à frente. Agora presta atenção, ele é um walking lunges. Você não desce, faz o afundos, sobe para depois dar o passo. Titio tá de calça jeans hoje, acabei de chegar da igreja, mas eu vou mostrar para vocês que realmente, quando eu vejo isso, eu me assusto muito. Numa passada, eu devo deslocar anteriormente. Agora presta atenção, eu vou continuar o exercício, então é um passo à frente. Estou aqui, fez o movimento e um passo à frente. Já não existe mais contato do pé de trás com o solo. Estava aqui, final da excêntrica, músculo alongado, e eu começo a concêntrica dessa perna, concêntrica. Quando o seu aluno faz isso e depois isso, ele já perdeu todo o trabalho do que nós chamamos de passadas. Haddad, mas que detalhezinho, hein, cara? Poxa vida, poxa vida. Detalhes são coisas pequenas que fazem diferenças tremendas. Por isso é que os bons, eles sempre se apegam em ter um zelo pelos detalhes. Nós discutimos o afundos e passadas. Ficou bem claro para você que na passada, pelo fato de você fazer a concêntrica se deslocando anteriormente, o glúteo vai fazer uma concêntrica máxima. No afundos, a concêntrica é parcial. Você não termina a extensão do quadril. Vamos conferir isso? Afundos. Aí o titio explica. Excêntrica do glúteo, concêntrica do glúteo. Excêntrica do glúteo, concêntrica do glúteo. Se eu inclinar a pelve, não é a coluna não, é a pelve anteriormente, eu fizer uma anteversão da pelve, na excêntrica, o que eu consigo? Mais amplitude. Precisava fazer faculdade para descobrir isso. Inclinou, mais amplitude na excêntrica. Mas a excêntrica é boa. A concêntrica vem só até aqui. E se fosse uma passada, a excêntrica é a mesma. Presta atenção aqui no titio, ó. Concêntrica, 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 até o final. Entendeu a diferença? Afundos, excelente exercício para uma fase excêntrica, se você souber colocar o peso no pé da frente. O Haddad, não tem essa coordenação que você tem aí de fazer com a cadeira a mão apoiada numa cadeira e fazer perfeitinho e tal. Vai para um Smith Machine, faça numa panturrilheira, segura num TRX, pega na mão do seu personal trainer e faça. Tem 1 milhão de possibilidades para você poder fazer isso, obtendo resultados espetaculares. Uma excêntrica perfeita do glúteo da perna da frente.
Professor, estou sentindo demais no meu pé de trás. Claro, você está fazendo errado, é óbvio isso. Se o seu aluno sente o pé de trás, o reto da coxa, pectíneo, adutor curto, adutor longo, tensor da face lata, da perna de trás, e você está a corrigir e muda a ação e ele continua sentindo o pé de trás, qual é a lógica, queridão? Se você leu o meu livro, você sabe, tira o exercício. Ué, Haddad, mas como é que eu vou fazer para hipertrofiar o glúteo dele? Como é que você vai hipertrofiar uma pessoa que não sabe treinar? Essa pessoa não está em estado de hipertrofia ainda, ele precisa aprender, muita coisa. Agora presta atenção. Entre os dois, afundos e passadas, entendam. Houve mais estudos onde eles compararam a força compressiva na superfície articular da patela. Modelos matemáticos mostraram o seguinte: quando você faz afundos com os pés afastados, do jeito que eu mostro no vídeo, e afundos com os pés mais próximos, você agride mais a patela. Mas você não precisa ler artigo para saber isso, não é só fazer, ué. Quando você faz passadas, um passo curto, passadas, um passo longo, o passo curto agride mais a patela. E quando você compara os dois exercícios diferentes, eu não gosto dessas coisas, mas é importante, comparar afundos com passadas. Passadas agride mais a patela. Ô Haddad, mas você falou o tempo todo que as passadas faziam um bom trabalho de glúteo. Eu estou falando só da patela agora. Para o glúteo, não resta dúvida, passadas é espetacular porque tem uma concêntrica melhor do glúteo da perna da frente. Tudo bem. Mas a ação de frenagem agride a patela muito mais do que o afundos. Tudo bem até aqui? Se você ficou com dúvida depois disso tudo que eu tô te falando, comparando o afundos e as passadas, aí você anda no privado. O titio sempre ensina. Tem que saber o que é concêntrica, o que é excêntrica, né? Onde é que está o centro de gravidade, o centro de massa, senão fica difícil conversar. Agora entenda, quando você faz o búlgaro é um exercício onde você tem o melhor dos dois universos. Você tem o melhor da excêntrica e, consequentemente, da concêntrica, no caso do búlgaro, e você tem a menor sobrecarga patelar. Eu vou explicar. O agachamento búlgaro só tem um jeito de fazer. A perna, só para lembrar os que não estudaram anatomia, perna é o espaço contido entre o joelho e o pé, tá? Para cima é coxa, do joelho para baixo é perna. Então vamos lá. A perna de quem executa o búlgaro está sempre na vertical. Olhou na canelinha do seu aluno, está inclinada para frente, pode melhorar. Está inclinado para trás, não tem nada de errado, mas deixa na vertical. Ué, Haddad, o que eu consigo com isso? Obrigatoriamente o corpo dele está se deslocando para trás. Força compressiva da patela muito baixa. Uma boa ação de quadríceps não é excelente, é excelente se deslocasse para frente, mas a patela vai explodir. Então é uma boa ação de quadríceps, uma espetacular ação de glúteo, o melhor exercício para as pessoas que precisam de volume de glúteo. Ah, mas eu vi no vídeo do fulano, ele falou que era o agachamento. Só tem um nome para te dizer, Tom Platz. Agachava pesadaço e o glúteo dele era normal. Então presta atenção, no agachamento búlgaro, já te falei, quando o agachamento é assimétrico, tá um pé para frente e o outro para trás, a perna que treina é a da frente. Se sentiu o pé de trás, a técnica está errada. Você corrigiu, ele continua sentindo o pé de trás, tira o exercício. Ele está contraindicado para o exercício, não é o exercício que está contraindicado para ele. Não é hora de fazer. Tem muitas coisas que você tenta ensinar para uma pessoa e não é o momento. Tem que esperar, deixa ele amadurecer a parte motora dele, enfim. Né? Você vai querer ensinar o teorema de Pitágoras para quem não sabe sequer multiplicação, fica difícil, né, queridão? Então, vamos por partes. Agora entenda, a parte boa de se fazer o búlgaro é que não há contraindicações. Não há contraindicações. Você pega uma pessoa com hérnia de disco, se dá super bem fazendo búlgaro. O afundos também, as passadas, o impacto do pé, quem tem hérnia de disco normalmente ele sente, mas afundos, se a técnica estiver correta, evidentemente, né?
Búlgaro com certeza. Agora o búlgaro ele é um deslocamento posterior, um exercício espetacular para quem precisa desenvolver os glúteos. Único macete, a perna da frente tem que estar na vertical. É só isso, querido. É tranquilo. Afundos, passadas e búlgaro. Haddad, o afundos, ele trabalha mais forte qual parte do glúteo? Fibras inferiores. Isso aí é incomparável. E as passadas? Também as fibras inferiores. Só que por causa da estabilidade que você precisa gerar, o glúteo médio se torna um fixador espetacular. É por isso que atletas que são bons executantes de passadas normalmente têm um aspecto, uma aparência estética, um shape de quadril de bumbum empinado. Búlgaro, espetacular para a parte de baixo e lateral do glúteo e para o vasto lateral. Precisa de lateralidade de cor e é por isso que as mulheres que fazem o agachamento búlgaro conseguem um trabalho de quadril muito bom e aspecto de coxas muito bom. O problema não são elas, o problema é o treinador que vai e coloca a menina para fazer búlgaro no Smith com 15, 20 quilos de cada lado. É lógico que ela vai empurrar com o pé de trás. Isso é evidente. Eu peso 104 quilos. Quando eu faço búlgaro, eu faço com o peso do próprio corpo. Eu faço apoiado no leg 45 com a pontinha do dedo assim, ó. Faço apoiado só o peso do corpo. E coloco um trabalho mais metabólico, porque ele não precisa de sobrecarga tão grande. Eu vou lá e coloco 60 repetições para cada lado, sem descanso. Faz 12 na esquerda, 12 na direita, 12 na esquerda, 12 na direita, 12 na esquerda, 12 na direita, 12 na... 60 para cada lado. A hora que termina a coxa tá desse tamanho, o bumbum tá todo em hiperemia, cheio de sangue. Aí começa o treino de perna, esse foi o aquecimento. Dá para fazer no Smith? Dá, mas aí já não é aquecimento, aí já é a parte principal do treino e é um treino de isquiotibiais e glúteo mesmo. Não vale a pena usar isso no dia de quadríceps, a não ser que você faça com a técnica que mais agride a patela, que é projetando o seu joelho à frente, colocando o peso na ponta do pé ao invés de colocar o peso no calcanhar. Eu espero, de verdade, que a partir de agora você saiba como prescrever e para quem prescrever afundos, passadas e o búlgaro. Gente, ficar com dúvida depois de uma aula é coisa de quem estuda. Quem não tem dúvida nenhuma, nem é professor. Quem não tem dúvida nenhuma é porque não entendeu nada. Então, como eu sei que as dúvidas vão surgir a hora que vocês forem treinar, ou a hora que vocês forem prescrever, estou aqui esperando vocês. Mandem as dúvidas de vocês. Quer filmar e mandar para mim? Vocês, não sei se eu já falei isso aqui em público, mas tem um monte de pessoas que acompanham esse meu trabalho e que manda vídeo. Ô, professor, dá uma olhada na minha aluna fazendo aqui. E aí, o que você acha? Não tem pecado nisso não, viu? Eu respondo na maior tranquilidade do mundo. Não te acho nem mais nem menos professor por isso. Te acho mais amigo meu por estar confiando no trabalho meu. Pode ter certeza. A resposta que eu vou te dar vai construir uma campeã. Fiquem com Deus e um par de dumbbells.